Eu quero ler com vocês Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Para, se for para fazer, vai direito, igreja, entra todo mundo aí. Amém. João 2, a partir do versículo 13. Diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. 16. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos pela tua palavra, e nós queremos agora abrir a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que, ouvindo a tua palavra, sejamos transformados por ela, que toda mente nesse lugar seja levada agora cativa a Cristo. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Vamos lá. Queridos, aqui fala de um momento onde Jesus está purificando o templo. Fala de Jesus chegando em um lugar onde o que as pessoas estavam fazendo ali não estava de acordo com aquilo que aquele lugar demandava. E Jesus, quando ele chega no templo e percebe que as pessoas estão administrando o templo de forma errada, Jesus não passa pano. Jesus chegou chegando, quebrou tudo. Ele colocou o povo para correr, porque estavam administrando de forma errada o templo do Senhor. E eu quero, através desse texto que a gente leu, tirar algumas lições para que juntos a gente possa ser edificado em nome de Jesus, amém? Olha só o versículo 13, vamos ler o 13, apenas o 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Gente, primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui, o texto está dizendo que o momento ali, a situação, era referente à Páscoa dos judeus. Mas na verdade, a Páscoa nunca foi dos judeus. Eles estavam se apropriando de algo que não pertencia a eles. Eu quero ler com você Levítico 23, versículo 5. Levítico 23, versículo 5. Olha só. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa dos judeus, amém? Não é a Páscoa dos judeus? É de quem? A Páscoa é do Senhor. E lá em João 13, nós podemos ver o texto onde os judeus estão se apropriando de algo que não pertence a eles, porque a Páscoa é do Senhor, não dos judeus. Eles estavam se apropriando de algo que não pertencia a eles. A mesma coisa permanece acontecendo nos dias de hoje. Sabe por quê? O culto que nós fazemos não é para nós. O culto que nós fazemos é para Deus. Só que as pessoas têm tentado se apropriar do culto que deveria ser para Deus e fazer desse culto para os homens. É por isso que a gente vê o cenário atual, onde muitos pastores estão corrompidos, porque eles não pregam mais o Evangelho, uma vez que é o Evangelho que gera transformação. Agora eles pregam palavras motivacionais, eles pregam sobre dicas para enriquecimento, dicas para a prosperidade. Alguns pregam em altares dizendo que inclusive você pode viver uma vida totalmente
desalinhada, uma vida totalmente errada, que está tudo certo, porque uma vez Cristo morreu por você, e o sacrifício de Jesus cobre os seus pecados passados, presente e futuro. É o que se ensina em muitos lugares por aí. Porque o culto que deveria ser para Deus, agora está sendo destinado aos homens. As pessoas não estão mais preocupadas em fazer um culto para Deus, elas querem fazer um culto para os homens. Olha, eu amo cada um de vocês, mas de verdade, esse culto é para Deus. Esse culto não é para você, esse culto é para Deus. Nós estávamos aqui cantando, adorando a Deus, declarando a Deus, colocando como centro Deus. Nós cantamos para Deus, nós ofertamos para Deus, e agora o momento da palavra. Deus está ouvindo, eu estou pregando para Deus? Não, estou pregando para você. Mas o fato de pregar para você é cultuar a Deus. Por quê? Enquanto eu prego para você, eu estou ministrando a palavra, e essa palavra tem a capacidade de te moldar, trabalhar você, para que cada vez mais você seja aquilo que Deus deseja que você seja, quem Deus deseja que você seja. Então, ainda que a palavra seja para você, essa palavra ela te prepara, ela te capacita, ela te alinha, para que você seja alguém agradável a Deus. Deus não precisa ouvir minha pregação, o que eu vou pregar para Deus? Então a gente precisa alinhar algumas coisas. A gente precisa entender que culto não é para nós, sabe? A gente vê muitas pessoas se preocupando em criar toda uma estrutura para agradar os homens, quando na verdade nós temos que pregar o evangelho para criar nos homens uma estrutura. Querem criar estrutura para agradar os homens, mas devemos pregar para que homens ganhem a estrutura do reino, a estrutura do evangelho. Então, jamais a gente vai usar o culto como uma forma de agradar você. Esse é um caminho muito perigoso que as igrejas tomam. Nosso papel como ministros é pregar o evangelho, é compartilhar da palavra. Se na igreja tem cadeira legal, tem uma iluminação legal, isso é consequência, isso é secundário. Mas o que não pode faltar é a presença, porque o culto é para Deus. Se Deus não estiver aqui, imagina que decepção, imagina que fracasso, um povo reunido, onde Deus não está presente. E é possível, pastor, uma igreja onde a presença não se manifesta? Sim, é possível. Não é à toa que você vê lá em Apocalipse 3, Jesus dizendo para uma das igrejas: eis que estou à porta e bato. Ou seja, tinha nome de igreja, placa de igreja, cadeira de igreja, tinha louvor de igreja, mas o Cristo estava para o lado de fora. Então não é porque é a igreja que Cristo está presente. Então nesse lugar, nós declaramos que Ele é o adorado, Ele é o famoso, Ele é o que brilha, Ele é o santo. E nós estamos aqui para oferecer o nosso culto, a nossa vida em sacrifício a Ele. Se tem aqui uma estrutura legal, um som legal, uma música legal, amém, mas Ele é o motivo, não é a estrutura. O culto não é para nós, o culto é de Deus. Amém? Continuando o versículo 14, vamos ler João 2, versículo 14. Veja só. E Jesus chegou então no templo, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. Deixa eu contextualizar você. O templo era administrado pelos sacerdotes. Os sacerdotes tinham a obrigação de manter o andamento, o funcionamento do templo de acordo com aquilo que Deus esperava. Os homens, eles iam até o templo em algumas ocasiões para adorar a Deus. E na maioria das vezes eles levavam animais para que esses animais fossem oferecidos em sacrifício a Deus. Ok? E você aprende que os sacerdotes, eles permitiram que cambistas se assentassem ali, que vendedores estivessem no templo, e isso num primeiro momento não era errado. Por quê? Os homens, quando eles iam para o templo,
em algumas ocasiões eles precisavam sacrificar. Só que muitos homens que iam até o templo, eles não moravam perto, moravam longe. Então às vezes a logística para conduzir um boi, uma ovelha, um cordeiro, para que fosse oferecido em sacrifício lá no templo, talvez a logística, por morar muito longe do templo, seria ruim. Então, para facilitar a vida das pessoas, vendedores se estabeleceram no templo para vender os animais que seriam oferecidos a Deus. Tanto é que todos esses vendedores, eles eram supervisionados, eles eram avaliados pelos sacerdotes, porque os animais que eram vendidos tinham que ser animais impuros, porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente aprende que os sacrifícios, os animais que eram oferecidos a Deus, tinham que ser puros, tinham que ser puros, sem defeitos. Então no templo, todos os animais que se vendiam ali, eles estavam debaixo da supervisão dos sacerdotes, para garantir que aqueles animais eram puros, aptos para serem sacrificados a Deus. Então, veja, isso facilitava a vida das pessoas, porque ao invés de ter que caminhar quilômetros e quilômetros com um boi, agora podia chegar lá no templo, comprar o boi e sacrificar. Em termos de logística é muito mais simples. Mas o que indignou Jesus, e quando você estuda a história, você aprende que os sacerdotes começaram a cobrar mais caro para que os vendedores pudessem vender seus animais ali. Os vendedores pagavam uma espécie de mensalidade para os sacerdotes, para que eles pudessem vender e lucrar ali com seus animais. Só que os sacerdotes começaram a elevar o preço do aluguel, digamos assim. Tornaram o aluguel muito caro, consequentemente os vendedores tiveram que aumentar o preço dos animais. Então ficou difícil das pessoas comprarem. As pessoas que iam até o templo para comprar o animal, para posteriormente sacrificar, o valor estava muito alto, dificultou a compra desses animais. E foi isso que deixou Jesus indignado, porque os sacerdotes estavam sendo gananciosos e estavam dificultando a adoração do povo, porque o povo tinha que sacrificar, mas eles já não conseguiam comprar os animais porque estava muito caro. Então quando Jesus vê que os sacerdotes que deveriam estar sendo instrumento de aproximar Deus para perto do povo, e vê que esses sacerdotes estavam sendo gananciosos, Jesus ficou extremamente revoltado. E ele entrou no templo e ele fez aquilo que você viu. Ele quebrou tudo. Sabe? Aqueles vendedores estavam ali porque os sacerdotes haviam autorizado. Eu não sei se você sabe, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai falar uma coisa sobre você, olha só. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então olha a informação, você é um templo. Amém? Agora vamos ler Apocalipse. Perdão, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O que você é? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ô crente, lá em Coríntios, você leu que você é templo, amém? E agora em 1 Pedro, você leu que você é sacerdote. Quando Jesus chega naquele templo, ele fica muito bravo, porque o templo e o sacerdócio estavam sendo mal administrados. E quando Jesus viu que o templo e o sacerdócio estavam sendo mal administrados, ele ficou bravo. Nós sabemos que agora Deus já não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Agora você é templo. Ele habita em você.
E ao mesmo tempo que Ele habita em você, porque você é templo, você é também sacerdote espiritual. O sacerdote, ele tem que cuidar do templo. O sacerdote, ele tem que administrar o templo. O sacerdote não pode permitir que o templo seja contaminado. Sabe? Se aqueles vendedores se instalaram no templo, é porque os sacerdotes deixaram. Você é templo, amém? Amém? Você é templo. E você é sacerdote. Então é tua missão, é tua responsabilidade cuidar do templo. E ser muito vigilante, ser muito atento em relação às coisas que entram nesse templo. Porque se entrar coisa errada, Jesus vai ficar bravo. Porque se criou uma ideia, uma filosofia de um Jesus legal, um Jesus maneiro, um Jesus bacaninha, um Jesus paz e amor. Ele é muito bom, ele é muito amoroso, mas ele não passa pano. Você tem a responsabilidade de cuidar do templo, do lugar onde Deus habita. Como sacerdote, você tem que ser muito rigoroso em relação às coisas que vão entrar nesse templo. Todos os dias, o diabo vai tentar comprar você. Ele vai tentar negociar com você. Porque veja bem, você é casa de Deus, você não é casa do demônio. Você é morada do Espírito Santo, amém? Você é casa de Deus, morada do Espírito Santo. O diabo não pode chegar e entrar. Por isso que está escrito: os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Por isso que diz que o leão, o diabo, ele está ao derredor. Ele não pode chegar e entrar. Você está cercado, você é habitado. Agora você pode ceder licença para o diabo entrar. Você pode ceder licença. Você pode dar legalidade, direito para que ele entre. Como? Tem um bilhetinho que ele gosta demais, um acesso, chamado pecado. Pecado. Sempre que você decide abraçar o pecado, é como se você estivesse dando licença para o diabo entrar no templo que você deveria estar preservando e cuidando. Mas às vezes o diabo ele aparece com uma proposta aparentemente boa, para conseguir que você permita que ele entre, que você dê espaço, dê liberdade. O pecado, a gente não pode ser hipócrita. No começo é muito bom, é maravilhoso, é gostoso, é prazeroso. Se não fosse bom, você não pecava. Aparentemente ele tenta te comprar com prazer. Eu não ia pregar isso, de verdade. Eu tinha outra palavra para ministrar. E Deus foi muito claro comigo. Porque Deus tem zelo por você. Deus tem zelo pelos filhos. E muitos de vocês, muitos de nós, estamos deixando o diabo entrar porque ele está fazendo pagamento de prazer. Mas não é esse o salário. O salário do pecado não é o prazer. O salário do pecado é a morte. O diabo te faz pensar que é prazer. Não é prazer. O salário do pecado é a morte. Pouco a pouco você vai morrendo, pouco a pouco você vai se distanciando de Deus, até que chega o momento que você não quer mais saber de Jesus, não quer mais saber de igreja. Mas se você parar para olhar o histórico, você foi dando licença para o diabo entrar.
Você é templo e você é sacerdote. É seu dever cuidar do que entra nesse templo. Amém? Então nem preciso te falar, cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que você escuta, cuidado com quem você anda, que mais te esfria do que te aproxima de Deus. Cuidado. Vamos lá, versículo 15. Diz assim: e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou, olha só, derrubou as mesas. Quando Jesus entra na nossa vida, Jesus ele percebe quais são os erros, quais são as coisas erradas que estão dentro desse templo. E não é que Jesus vai cruzar o bracinho e vai deixar você com essas coisas erradas. Ele vai apontar os seus erros. É por isso que você sente uma necessidade de transformação, uma necessidade de mudança, porque é Cristo mostrando as coisas erradas que você faz, que você precisa mudar. Por isso que você desperta para esse desejo de ser transformado, porque quando Cristo entra na tua vida, é como se a luz viesse, e a luz começa a expor tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está errado. Só que deixa eu falar uma coisa, Jesus vai mostrar o que você tem que fazer, Jesus vai mostrar o que você tem que mudar, mas Jesus não vai mudar isso por você. Porque tem gente que, Espírito Santo, vem que o teu servo está pronto, eu sei que eu estou fazendo tudo errado, mas assim, me transforma. Eu estou preso na pornografia, mas assim, me transforma. Aí você vai lá, você vai no pesquisar do Instagram do cara, só aparece bunda e mulher dançando, que é o que ele consome. O algoritmo joga isso para ele. Se você for no meu, você só vai ver peixe e aquário. Ele pede para ser transformado, mas ele não muda, ele continua vivendo da mesma forma, achando que a mudança vai ser assim, de forma mágica. Ele mostra o que está errado, mas você tem que ter a atitude, você tem que se levantar e tomar vergonha na cara, e tirar aquilo que está te afastando de Deus. Às vezes é um pecado, que você comete ele dia após dia, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade, eu não sei, mas deu certo, é sua responsabilidade, amém? E você, cara, você tem que se indignar. Você não pode achar que é normal ter as coisas erradas dentro de você. Você não pode achar que é normal, o pecado. Não é normal. Não interessa que os anos estão passando, não interessa que nós estamos vivendo em um tempo de modernidade. Pecado continua sendo pecado, e pecado continua fazendo separação entre Deus e os homens. Então aquilo que é errado dentro de você, você precisa hoje se posicionar e arrancar para fora da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus. Quando Jesus chegou no templo, Jesus não aliviou, Jesus chegou quebrando tudo. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Jesus olhou, Jesus denunciou o erro e falou: agora peguem tudo isso e tirem fora daqui. O Espírito Santo, pela sua bondade, vai trazer à tona tudo aquilo que você precisa tirar da sua vida. E nessa noite, nós vamos nos posicionar, nós vamos tomar atitude, e vamos de uma vez por todas arrancar para fora tudo aquilo que desagrada a Deus.
aquele pecadinho de estimação que você carrega com tanto amor aqui do ladinho, joga ele para longe nessa noite. Não brinca mais. E nós recebemos o privilégio de sermos casa de Deus. Um Deus tão grande, um Deus imensurável. Eu não consigo explicar esse mistério, mas esse Deus que é tão grande, ao mesmo tempo Ele habita dentro de você. Isso é um privilégio. Não vamos brincar com isso. Não vamos brincar com essa honra, esse privilégio de carregar a presença. Amém? E para fechar a leitura, o verso 17 diz: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Ei, Jesus foi muito claro: não façam da casa do meu pai casa de venda. A mesma mensagem Jesus está trazendo nessa noite: não faça da casa do meu pai. Deus não habita nesse prédio. Deus está aqui agora porque nós estamos aqui, mas o lugar que Deus escolheu morar hoje é você. E Jesus está dizendo: não faça desse lugar, não seja casa de venda, não seja um vendido, não se venda mais, não se venda pelo prazer temporário, não se venda mais. Decida se posicionar, decida assumir hoje uma postura de alguém firme, de alguém sério com Jesus, e não negociar mais com o pecado. Bateu o pé, ô diabo, aqui você não entra, rapaz. Você tem que tomar atitude. Jesus falou: peguem e tirem. Você vai ter que pegar hoje, você vai ter que tirar para fora. Você vai ter que tomar atitude. Se você tem problema, cara, vai na raiz e resolve ele. Pede ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te mostrar, vai te ajudar, mas você tem que ter atitude. Você tem que ter atitude. E quando Jesus fez tudo isso, Jesus ficou indignado por estarem administrando de forma errada o templo. Os discípulos viram a ira de Jesus e eles citaram uma passagem, um versículo que está lá em Salmo 69, versículo 8. Olha só. Salmo 69, versículo 8. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Ei, às vezes por você ser tão zeloso pela presença, é normal que você vai aborrecer algumas pessoas, principalmente amizades antigas, amizades passadas, que não querem o mesmo que você quer agora. Agora você quer Jesus, tem gente que não quer Jesus, e são esses caras que vão tentar te colocar, te jogar para trás, te empurrar para trás, porque você vai demonstrar um zelo, você vai querer fazer as coisas certas, você vai querer ser um cara de oração, você vai querer ser um cara de santidade, e isso vai aborrecer muita gente. Muita gente vai se afastar de você. Quando eu decidi caminhar com Jesus, eu perdi muitos amigos. Eu chamava de amigo. Perdi. Para não falar 100%, 99,9% das pessoas. Porque o meu desejo pela santidade, o meu desejo por servir a Cristo, desagradou a eles. Mas eu não negociei. Eu parti para Jesus, deixei muitos para trás, fiquei firme com Jesus. Tempos depois, eu voltei, e alguns que estavam perdidos, agora foram salvos por Jesus. Mas eu tive que me afastar, para crescer na fé, a ponto de um dia poder voltar e pregar o Evangelho. É que tem jovem, principalmente, que fica acreditando que ele consegue administrar. Não, eu vou na igreja, mas ao mesmo tempo que eu vou na igreja, eu vou sair com essa galera aqui, vou ficar nesse rolê aqui, com esse pessoal aqui, que eu vou conseguir me virar. Aí vem para a igreja no sábado, e na terça-feira tá fumando. Vem na igreja no domingo, na quinta-feira tá fumando, tá bebendo, tá... É
posicionamento, amém? Se for resumir, tudo que a gente está falando é posicionamento. O zelo pela tua casa me consumiu. Você deve ter uma preocupação a partir de hoje: zelar pela presença. Nós somos privilegiados de ter Deus habitando em nós. Vamos zelar por essa presença. Não adianta receber em um culto, não adianta ser cheio do Espírito Santo, não adianta o pastor soprar e... mas aí não tem zelo por preservar aquilo que recebeu. A presença é algo precioso. Chega uma hora de tanto brincar que a presença vai embora. Nossa apóstola pregou quarta-feira sobre isso. Gideão era escolhido, tinha missão, era consagrado, fortão. Sansão, aliás, perdão. O Sansão. E ele ficava brincando. Errou uma, errou duas, errou três. Teve oportunidade de se corrigir, de se arrepender, mas ao invés disso, ficou tentando. O final da vida dele foi um kamikaze, se matou, se suicidou. Ficou cego. Furaram os olhos dele, os inimigos, quando capturaram ele, furaram seus olhos. O vocal pode subir. Coisa mais triste é chegar ao momento onde Deus fala assim: não dou mais da minha presença. Não deixe chegar esse momento. Deus é tardio em se irar. Tardio significa que Ele não se ira, significa que Ele é tardio. Está comigo? Teve uma experiência de uma moça jovem. Ela deveria ter, uma jovem adulta entre seus 27, 29 anos. Ela vivia uma vida dupla, uma vida de igreja e uma vida de zoeira. Chegou uma hora em que ela pediu oração para o pastor. E o pastor, quando foi colocar a mão na cabeça dela para orar, ele colocou as mãos na cabeça dessa moça. E ele fechou os olhos. Quando ele orou e abriu os olhos, a mão dele não estava na cabeça dela. Aí ele orou de novo, colocou a mão na cabeça, fechou os olhos, começou a orar. Deus abençoou, aquela coisa toda. Quando ele abriu os olhos, a mão não estava na cabeça dela. E ele ficou muito curioso com aquilo. Como assim? Eu comecei colocando a mão na cabeça da mulher, quando abri os olhos a mão estava fora. E ele perguntou para Deus o porquê que isso aconteceu. É chocante e é triste. Deus falou assim para esse pastor: as minhas misericórdias se acabaram, o cálice dela transbordou. A Bíblia diz: se pecardes deliberadamente, ou seja, se pecardes de forma livre, espontânea, já não há mais sacrifício para os vossos pecados. Não vamos abusar da graça, não vamos abusar do amor. Vamos aproveitar da liberdade que recebemos para sermos santos, irrepreensíveis diante de Deus em santidade. O zelo pela tua presença me devorou, diz o salmista. Se coloque de pé. Gostaria que você fechasse seus olhos e que você colocasse seu coração em Deus agora. Nós vamos permanecer com a canção, uma canção de arrependimento, e é isso que o Espírito Santo quer produzir. Eu queria trazer uma outra palavra, a minha ideia era fazer um culto diferente,
mas Deus me levou para isso. E essa é uma palavra que nos traz a uma consciência de santidade, uma consciência de decisão, decidir por Cristo, parar de brincar, parar de ser um cristão mais ou menos, levar a sério. Então deixa o Espírito Santo trazer tudo aquilo que você precisa tirar da sua vida nessa noite. Peça: Espírito Santo, me mostra aquilo que não te agrada, me mostra aquilo que eu preciso tirar da minha vida, e esteja disposto, esteja disponível para atender aquilo que o Espírito Santo vai te mostrar. De repente é um comportamento, de repente é um relacionamento, de repente é uma amizade. Eu não sei o que você tem que arrancar da sua vida, mas Jesus quer que você tome uma decisão, que você tome uma postura nessa noite, para mandar para longe tudo aquilo que tem te afastado, tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem gerado frieza em você. O zelo pela tua presença, o zelo pela tua presença. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Com seus olhos fechados, eu quero saber se existem pessoas aqui nessa noite que estavam afastados da presença, como aquele filho pródigo que se afastou e foi para longe da casa do pai. Mas nessa noite você decide atender o chamado de Deus, onde Ele olha para você e Ele te chama de volta. Se você está aqui e você é alguém que precisa voltar para a presença, se você está aqui e você é como aquele filho pródigo que precisa se reconectar com o Pai, só levanta a sua mão assim que eu quero orar por você. Se tem alguém que precisa voltar para Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Se tem mais pessoas, se você sabe que você precisa voltar, se você sabe que você precisa voltar para a casa do Pai, se você sabe que você precisa voltar para a presença, não tenha vergonha. Aleluia, aleluia. Esse é o momento de você voltar para a casa do Pai. Esse é o momento de você acertar os seus passos. Se tem mais pessoas que precisam voltar para Jesus, vem correndo para cá, não espera para depois. Deus abençoe, Deus abençoe. Uau. Deus abençoe, meu Deus. Jesus, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Todos vocês estão se reconciliando? Ou existe alguém que está aqui aceitando Jesus pela primeira vez? Que é a sua primeira vez que você faz algo assim, que você vem à frente. Todos estão se reconciliando? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é o que há de mais lindo, gente. Isso é o que há de mais lindo. Se tem uma coisa que ganha, que arranca as lágrimas dos meus olhos, é isso. Às vezes a gente se impressiona com coisas que não merecem as nossas lágrimas. Isso sim merece.
Isso sim é lindo, ver filhos voltando para a casa do Pai. Fechem os olhos, vocês que estão aqui. A igreja estende as mãos para cá. Vamos orar juntos. Digam assim: meu Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, publicamente, eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, nessa noite, eu quero voltar para os Teus braços, eu quero voltar para a Tua presença, eu quero voltar a andar em santidade. Nessa noite, eu viro as costas para o mundo, eu viro as costas para o pecado, eu olho para Jesus. E agora você pode contemplar o riso de Jesus para você, dizendo que você é filho amado, dizendo que você é filha amada, que você é aceito e que Ele te recebe de volta em seus braços. Aí atrás de você tem alguém para te dar um abraço, e esse abraço vai representar o abraço de Deus na sua vida. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor.